Boa noite, eu sou Iago Fopa, vou estar falando sobre Gradle. O grupo sou só eu mesmo. Bem, vou começar então. O Gradle é uma ferramenta de build e gerenciador de dependências. Assim como o Maven, que a gente utiliza muito no Eclipse para projetos Java. Também tem o Ant, que é bastante utilizado, são os dois principais. E com o surgimento do Android Studio, veio o Gradle. O Gradle foi criado para implementar tanto o que tem de bom no Maven, que é o seu gerenciamento de dependências, toda aquela parte que você pode configurar dependências, versões, versionamento de dependências, de onde elas virão e como serão implementadas, tanto com a parte de flexibilidade do ente, flexibilidade da estrutura do código, da estrutura de como está organizada as pastas, o código-fonte, etc. Aqui estou na página principal e, bem, como é que eu vou começar explicando o Gradle? A função principal dele é juntar tudo, como qualquer outro gerenciador de dependência, obviamente, e acabar gerando um arquivo final, APK, que é utilizado como instalador. Se você tiver no seu Android, por exemplo, no caso tem que ser, você baixar algum software, algum aplicativo, alguma coisa que não seja pela Play Store, você vai baixar um APK e você terá que instalar ele. Então isso é o que ele faz. Além de que ele também pode ter uma integração muito boa com alguns plugins para instauração de testes. Ele pode fazer testes automatizados. O Gradle também é responsável por uma boa parte de escalabilidade. Você pode escalar aplicações com o Gradle. Que mais ele pode ser utilizado como não sozinho também, como ele é uma ferramenta muito robusta, ele tem diversos plugins que podem estar ajudando ele. Essa página aqui, ela mostra algum desses plugins. Na verdade, ela mostra praticamente todos, né, que são oficiais pela própria Gradle, que eles já têm essa compatibilidade. E são inúmeros plugins. Tá, eu vou estar mostrando agora. Deixa eu. Vou adicionar aqui uma captura. Tá. Captura de tela. Ok, rapidinho, pronto. Aqui é um projeto do Telegram. É uma versão não oficial, ou seja, que ela não é publicada com o nome do Telegram, mas é uma versão que é licenciada pelo grupo Telegram, que ela é open source, que é o Telegram FOSS. Aqui a gente tem toda a estrutura do projeto. Aqui tem a parte do próprio do Gradle. O Gradle ele funciona com alguns arquivos, principalmente o de build e os de settings. Ele funciona a nível de projeto e a nível de módulo. O projeto seria o projeto todo. No caso, o projeto Telegram FOSS, ele pode incluir diversos módulos. E que módulos a gente tem dentro dele? A gente tem o módulo TMessageProj. Ok. O Build Gradle, a nível de projeto, ele possui configurações simples. Tem o Build Script, que contém os repositórios de onde vai buscar as informações, de onde vai buscar dependências. No caso aqui é o Maven Central. Antes utilizavam o outro, é o JCenter, e ele usa o do Google. E algumas dependências de onde ele vai buscar a versão do Gradle. Está no ClassPath, aqui ó, na organização com Android Tools Build Gradle e a versão. E alguns outros repositórios, que é o Google. Nos settings, ele só mostra que essa parte de proj ele inclui um filho, que é o módulo TMessageProj. Dentro dele, a gente tem um build Gradle, que é específico desse projeto, desse módulo no caso. Você pode ter diversos módulos e eles vão carregar as funcionalidades e as configurações colocadas no build Gradle do projeto. Esse build Gradle ele utiliza um plugin do próprio Android Application para fazer essa integração com o Android Studio. Os repositórios são Maven Central e Google, são os principais. Tem alguns outros, claro, também,
mas nesse caso, como ele utiliza o Telegram, que já é uma ferramenta que tem integração do Google, já vem dele, algumas configurações, ele é dividido, essa parte do build ele é dividida pode dividir em 5 ou 6 partes, que são as aplicações de plugin, repositórios que você vai adicionar, configurações, dependências, e a gente pode adicionar também tasks que vão complementar esse build. Aqui são algumas das dependências. A dependência, ela pode ter ela tinha formas diferentes de você nomear ela. Antes, em vez de ser implementation, era compile. Só que compile foi depreciado em algumas versões atrás do Gradle, e agora eles utilizam implementation. E tem algumas outras que é apenas durante o momento de compilação. E aqui para bibliotecas. Dentro da própria ferramenta de build, você pode criar funções ou classes que ficam dentro dela, classes menores, óbvio. Ou você pode encapsular essas classes fora desse arquivo e trazer elas aqui para dentro. E funções que vão fazer a relação. O Gradle ele é muito completo. Aqui, por exemplo, você já traz toda a configuração, ele abre a chave de Android e e o Gradle ele é todo escrito em Groovy. O Groovy ele é uma linguagem muito mais simples de ser escrita, muito mais fácil de ler e de ser aprendida do que o XML. Ele tem toda essa questão de você organizar com nomes e alguma coisa depois, que parece muito com arquivos JSON, o que facilita muito porque é uma coisa dentro da outra, não é igual o XML, que é um monte de texto corrido e que às vezes complica quando o arquivo se torna muito extenso, é difícil você encontrar informações dele. Já nesses arquivos Groovy, não. Além do fato dele ter uma integração muito boa com ferramentas pipeline como o Jenkins, que utilizam a linguagem Groovy, você pode fazer essa correlação, e com arquivos YAML, que é utilizado em Docker e Kubernetes, claro, para fazer automação de processos. Ou seja, você pode fazer todo o projeto de build com o Gradle, upar eles colocar em containers utilizando o Docker e disponibilizar de forma escalável, ou seja, você pode ter múltiplos projetos rodando ao mesmo tempo, para que você, caso um desses containers que tem o projeto se perca, você pode manter ele da mesma forma. Deixe-me ver o que mais. Aqui ele define vários. Você pode criar vários tipos de build do mesmo módulo. Nesse projeto ele utiliza o build do tipo debug, HA, que eu imagino seja homologação, standalone, release. Todas elas têm alguma informação diferente, algum ponto diferente que pode ser usado em outras partes do projeto. Por exemplo, você na hora de buildar, se você criar o build de release, ele já pode subir diretamente para a nuvem, ficar online. O de debug desce para um software, para um sistema onde vai ser todo debugado, claro. E o standalone que vai ficar ali de backup. Outra pergunta que é muito comum quando se utiliza o Gradle é por que a gente tem dois arquivos build.gradle. Como eu expliquei antes, um é para a nível de projeto, que vai se referenciar todos os módulos aqui dentro. No caso, se aqui tivesse mais de um módulo além de tmesters, ele teria um outro arquivo de build Gradle dentro dele, que estaria herdando as informações desse daqui. O Gradle ele funciona ele funciona com arquitetura de projetos e tasks. Cada ele pode funcionar, pode ter um ou mais projects dentro de uma estrutura Gradle, e cada project tem que ter pelo menos uma task para funcionar. O que são as tasks? A task é o próprio build, né? Você vai executar um build, pode executar um clean, pode executar um debug, um teste, utilizando algum plugin de JUnit, por exemplo. Aqui nessa aba aqui, um segundo, aqui, nessa segunda página, terceira na verdade, tem um plugin que chama IntelliJ IDEA. Ele é um plugin muito competente. Ele já traz toda aquela estrutura pré-pronta. Você basta startar o projeto utilizando o plugin do IntelliJ IDEA. Ele já cria uma ele já cria uma funcionalidade de testes. Ele já organiza
as pastas no estilo Maven, como é utilizado no Maven, com source, main e teste. Ele já cria as tasks para teste, build e outras coisas. Ou seja, existem diversos plugins dentro do Gradle que vão fazer essa funcionalidade. Ele tem diversas coisas. Se você tem uma coisa que falta no Gradle que você encontrou, você vai conseguir encontrar através de um plugin. E com isso, basta gerar o projeto. A gente tem a opção. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só gerar o build. Aqui eu não estou conseguindo gerar o build porque estou com problema com o SDK desse projeto, ele é diferente. Porque eu instalei o SDK para seguir com o Android 6.0 e o desse aqui já é acima do 8. E essas são as principais funcionalidades do Gradle. Claro que não tem como eu cobrir tudo aqui agora, porque ele é muito extenso, muito complexo de um ponto de vista de iniciante, que você pode fazer diversas coisas. O que eu achei mais interessante é a parte de tasks. Como se estiver rodando num ambiente Linux, por exemplo, você pode criar scripts de shell, que vão fazer a reorganização. Você pode organizar scripts para verificar em qual tipo de arquitetura ou qual tipo de sistema ele está e fazer uma mudança, vai apontar para qual tipo de arquivo você vai puxar. Nesse projeto aqui ele tem um exemplo disso. Aqui embaixo, se eu não me engano, aqui, ele vê qual tipo de arquitetura está sendo utilizada para passar para o projeto na hora do build, né? Se for ARMv7, x86, se for para essas estruturas com SDK 23, você pode configurar tudo isso através do Gradle. Claro, se você quiser um projeto simples também, o seu arquivo build.gradle pode ter de 1 a 3 linhas. É muito simples, você precisa colocar ele lá e mandar e fazer o comando de build e mostrar apontar as dependências. Normalmente nem precisa ser configurado. Se você cria um projeto, principalmente no Android Studio, já vem com o Gradle configurado, já é integrado no Android Studio, você não vai precisar de fazer essa parte. Mas se você estiver utilizando, por exemplo, criando um projeto Android direto no Linux através de terminal, se você instalar o Gradle e tem um comando para Gradle init, ele já cria toda uma estrutura do Gradle, abre uma parte para o código Android Java e você basta só continuar fazendo o código dali. Já tem todas as ferramentas, ele é todo implementado de forma que facilite a sua vida. Você não precisa estar estudando o Gradle para utilizar ele de forma simples. Mas, claro, se você quiser levar a pontos mais elevados, avançar mais no projeto, você precisa estudar mais a fundo, entender a API do Gradle, entender como funciona as tasks nativas, tasks de plugins, como criar tasks dentro dele, que também é possível desde que você utilize a estrutura correta, escreva de maneira correta utilizando o Groove. Bom, no mais é isso. O Gradle, como a gente pode ver, ele é uma ferramenta de build muito completa. Claro, tem algumas dificuldades no caso de você quiser utilizar ele de maneira mais a fundo, você vai precisar gastar um tempo estudando porque ele é complexo, ele tem muitas funcionalidades. Não é como o Maven, que já tem ali há muito tempo, ele é simples de certa forma de utilizar. Claro, tirando a parte do XML, mas ele une esses dois mundos, ele tem essa flexibilidade, ele consegue encontrar os arquivos se você manter uma estrutura, além do fato de que se você estiver utilizando um projeto que utiliza do que utiliza Maven ou que utiliza Ant, você não precisa fazer a migração completa, você precisa trazer todo o seu projeto pro Gradle. Ele tem umas ferramentas, ele possui as licenças tanto de Gradle não, tanto de Maven quanto do Ant. Ele possui essa integração, você pode manter seu projeto em Maven e ficar só com a estrutura Maven, né, que ela é aquela parte de source com o código fonte com a pasta de resources e você fazer o build com o Gradle. Você pode utilizar parte do Ant dentro do projeto e o resto utilizar Gradle porque ele consegue reconhecer. Além de que ele não precisa ser escrito apenas em Groove. Se você compreender utilizar Kotlin, você pode aplicar um plugin de Kotlin e trazer ele para o Gradle no projeto e escrever em Kotlin. A diferença é muito pouca, eu acho que aqui eu tenho um exemplo disso. Aqui. Aqui é uma estrutura escrita em Groove. Se trocar para Kotlin, a diferença é muito pouca.
como se escreve é quase da mesma forma. Claro, vai ter umas coisas, você vai ter que colocar mais algumas configurações ou dependências que você define elas na hora ali ou no começo do arquivo, vai depender do que você está fazendo. Mas no geral, o Gradle é uma ferramenta bem simples se você utilizar de maneira superficial. É uma ferramenta muito boa e no geral ela tem alguns empecilhos com alguns sistemas, se você não, dependendo do antivírus que você estiver utilizando, mas isso é só uma questão de detalhe, dá para desativar ele ali, que torna, ativar certas funcionalidades do sistema que torna muito mais rápido, muito mais fluido o processo de build no Android Studio, além de que ele mantém as informações em cache, então se você quiser fazer um build de novo do mesmo projeto com algumas modificações, esse build vai ser 3 vezes mais rápido, não vai levar toda aquela demora, os testes já vão estar pré-prontos, ele vai só dar uma repassada, o que torna muito mais fácil e vantajoso utilizar ele. Bom, é isso, eu fico por aqui. Valeu!